Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e hoje eu quero falar a respeito aqui sobre o rubim para você. Na verdade, eu quero trazer aqui uma abordagem ainda sobre identificação de plantas, ainda sobre o uso correto das plantas, não sobre o rubim, tá? Não estou aqui para falar sobre os benefícios do rubim, mas para falar para você como que você usaria o rubim. Se você utilizaria ele com flor, sem flor, ou isso serve para qualquer planta, tá? Como que você utiliza ela? Qual a época do ano que você vai utilizar? Qual o dia melhor? Qual o período do dia ou da época do ano que você utiliza uma planta? Como que você colhe ela, certo? Então eu estou aqui com um pé de marroio, rubim, mané magro, enfim, tem diversos nomes, erva macaé, Leonurus sibíricos, que é o nome científico dessa planta aqui. Ela é uma planta maravilhosa, ela é uma planta que ajuda na saúde do coração, uma planta que, embora eu tenha falado, né, que eu não ia falar sobre os benefícios, mas, enfim, é uma planta que ajuda na saúde cardiovascular, tá? Uma planta maravilhosa para o coração, certamente. Mas o que acontece, gente? Então eu vou falar para você, por exemplo, quando é que eu posso utilizar essa planta aqui, né? Bem como outras plantas. Bom, primeira coisa, qual o período que eu devo colher uma planta? O correto é fazer a coleta da planta bem de manhã, tá? Ou então à noitinha, bem de tarde, já anoitecendo. Por que isso? Porque de manhã, bem de manhã, antes do sol praticamente sair, a planta não está com atividade, né? Não está com tanta atividade. Então as suas substâncias já estão assim mais concentradas na planta e tal, nas folhas da planta. Não, e depende também de como que a planta está, né? Bom, mas aí a planta está com menos atividade, tá bom? E a gente vai então realmente pegar a planta com sua energia total. Agora, quando o sol já vai surgindo, quando vai amanhecendo, a planta já começa, né, a metabolizar muita coisa, já começa então a trabalhar demais. E isso causa o que acontece? Certos princípios ativos, né, da planta vão se concentrar mais em uma parte ou menos em outra. Bem como a planta, por exemplo, está com muita atividade, ela está uma planta mais murcha, né? Com menos vitalidade, está trabalhando muito, ou como se estivesse muito cansada. Você está pegando uma planta muito cansada, tá? Então não seria legal fazer pegar essa planta, coletar essa planta quando o sol está quente, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo esse vídeo aqui, como é inverno, né, tá frio, né, não tá quente, mas já são meio-dia. Não é o horário ideal para fazer uma coleta de planta, tá? Então o ideal é que você colete essa planta bem de manhãzinho, ou então à tarde, bem quase na noite, tá? Que é o período ideal. Agora tem alguns períodos, por exemplo, também do ano, que não é legal a gente coletar a planta. Por exemplo, nessa época, né, da seca, né, agora no inverno, a maioria das plantas, isso também você tem que observar qual tipo de planta que você vai utilizar. Dependendo da planta, essa é uma época que elas estão muito judiadas, né? Por exemplo, o rubim, ele está todo florido, tá? Ele está todo florido. Então assim, quer utilizar a folha da planta, não é a melhor época para você encontrar o rubim tão bonito. Embora ele tenha a folha agora já está mais mirrada, né? Miudinha. Quando você coleta essa planta, por exemplo, no verão, na época das águas, né, quando está chovendo muito, você tem uma planta vigorosa, com folhas bonitas, né, então muito melhor para você fazer a coleta então das folhas do rubim. Agora, uma outra coisa interessante também falar é que quando está ventando muito, não é legal fazer a coleta de planta, tá? Quando o sol está quente, não é legal você coletar a planta. Quando está chovendo também não é legal você coletar a planta. Quando está chovendo não é bom. Então você espera estiar, né, passar a chuva e depois sim você coleta a planta num horário adequado, né, conforme já falado. Por exemplo, o rubim, vou dar o exemplo dele aqui, mas serve para qualquer outra planta, como é o caso do mentrasto, que eu já falei a respeito disso. Se você vai coletar a planta, o que você quer? No caso do rubim, a gente pode utilizar a flor. Então você
lógico que você, para coletar a flor, tem que esperar ele florir. Então você vai pegar a flor do rubim quando ele florir, tudo bem? Mas geralmente as pessoas precisam muito mais da folha do rubim. Se é da folha do rubim, então você tem que coletar ele quando ele tiver, não nesse porte aqui, tá vendo? Olha o tamanho que tá. Ele já tá quase do meu tamanho, esse pé de rubim. E fica até maior ainda do que isso. E é uma planta, então, se você vai coletar a folha do rubim, tem que estar no estágio mais bonito do rubim. Quando ele tá com a folha parecendo um morango. Quando tá com a folha bem bonita, vistosa. Vou colocar imagens aí para vocês verem um pé de rubim quando ele tá novinho. E no caso a gente utiliza o rubim na sua totalidade, né? A gente pode utilizar a folha do rubim, a flor do rubim. Aí depende de qual a parte que você vai utilizar, você ainda vai fazer a escolha, né, da época de fazer a coleta do rubim. Agora, por exemplo, o mentrasto. O mentrasto a gente não utiliza a flor. Então, para que esperar o mentrasto florescer? Você vai utilizar a folha do mentrasto. Então, é quando o mentrasto está bem novinho. A erva botão a gente pode utilizar a planta toda, não tem problema. Diferente do mentrasto, ela não tem toxicidade em outras partes dela, mas o melhor é utilizar a folha. Então colha a erva botão quando ela estiver no estágio mais bonito que for. Picão preto. Tem estudos que mostram que a semente do picão preto é rica em vitamina E. Ela é antioxidante. Se você quiser fazer o uso da semente dele, tudo bem, não tem toxicidade, não tem problema nenhum. Mas o melhor da gente aproveitar é a folha do picão preto. Saber da planta, qual a planta que você vai utilizar. Se, por exemplo, for o rubim, você vai utilizar a flor, você vai esperar ela florir. Se caso é o mentrasto, a gente não deve esperar ela florir, porque aí, no caso da flor do mentrasto, a gente não utiliza a folha. Então, não tem por que esperar ele florescer, tá bom? Só enfatizando essa questão, né, porque quando você precisa, por exemplo, de uma planta, precisa da raiz daquela planta, espere, por exemplo, agora, por exemplo, no período do inverno, as plantas caem as folhas, né? Então a concentração maior de fitoativo vai estar na raiz da planta, certo? E quando, por exemplo, você precisa da folha, quando você chegar, por exemplo, no verão, as folhas vão ficar muito exuberantes, muito bonitas. Então, é um período ideal para você coletar, né, essas folhas. Se você precisa da flor, então, quando a planta estiver florida, a energia maior vai estar concentrada ali, tá? Então, a parte mais bonita da planta, que é a que você vai utilizar, e tem um determinado tempo, né, uma determinada época do ano que ela vai estar mais concentrada, mais bonita. Então a parte mais bonita é que está mais concentrada os fitoativos. Nesse caso aqui do rubim, esse período a planta está depositando toda a energia na flor, tá? Está depositando toda a energia dela na flor. Por isso que as folhas do rubim nessa época não é legal você fazer o uso. O picão preto. Embora a gente tem estudos que mostram a respeito da semente, quando você pega, por exemplo, a folha do picão preto dele já florindo, né, tem algum problema? Não é que tenha problema, mas tem menos fitoativos na folha quando você está utilizando uma planta florindo, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se você vai utilizar a folha, quando a planta está florindo, ela está depositando muito mais energia na flor do que na folha. Por isso que não é benéfico, não é legal você fazer o uso da planta florindo, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da erva botão. Se você vai utilizar a erva botão, embora a gente faça o uso na totalidade, é melhor a folha. Então, não espere a planta florir para você fazer o uso dela. Já que a gente precisa da folha, não espere ela florir, porque senão ela vai começar a depositar toda a energia na flor. O rubim utiliza a folha? Utiliza. Então não espere ele florir, porque a planta vai depositar toda a energia na flor. Então aí depois, se você for utilizar a folha dele, já não vai ser legal, já não vai trazer tantos benefícios assim, tá ok? Então é isso daí que eu queria passar para vocês, tá? Então olha aí que maravilha, ó, o rubim. Se eu quiser utilizar a flor dele,
É o tempo. Agora sim, a flor dele tem aí tem bastante fitoativos aqui depositado, mas a folha já não está tão bonita, né? E não tão rentável, não vai me trazer tanta massa, né? Tanta planta para mim fazer uso, bem como não tem tantos fitoativos assim nessa planta agora, tá bom? Bom, meus amigos, é isso. Se você achou válido, gostou dessas informações, deixa o seu joinha, né? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.